Existe um motivo pelo qual Alien, o oitavo passageiro, ainda é considerado um dos filmes de terror mais assustadores da história. E acredite ou não, o Alien, o xenomorfo, não é a principal causa disso. Na verdade, todo o horror do filme acontece na construção até a chegada do xenomorfo. Oi, eu sou Murasaki, e hoje a gente vai ver como funciona o medo em Alien, o oitavo passageiro. Antes de mais nada, eu devo adiantar que essa é a minha franquia favorita do terror, e muito disso vem da construção do medo, onde o Alien é só mais um dos obstáculos que a tripulação tem que enfrentar. Um obstáculo de quase 2 metros de altura que pode te rasgar que nem papel? É, sim, mas é só mais um deles. Na verdade, toda a situação da tripulação já começa errada. Nostromo é uma nave rebocador, contratada pela empresa Weyland-Yutani para transportar centenas de toneladas de material extraído de algum planeta por aí até a Terra. E obviamente essa é uma viagem gigantesca, que leva dezenas ou centenas de anos. Então toda a tripulação inicia a história em sono criogênico, até que finalmente o computador da nave os acorda. E o clima inicial aqui é de felicidade, já que eles estão chegando em casa, certo? Bem, não é bem assim. Na verdade, o computador da Nostromo os acordou porque interceptou um sinal de socorro, vindo de uma lua próxima, a LV-426. Tá, mas por que o computador acordou eles ao receber um sinal de socorro? Bem, isso é justamente o que a tripulação se questiona. Por que a gente vai atender esse sinal? Vamos só continuar a viagem até a Terra? Mas na verdade eles têm um problema. A empresa, Weyland-Yutani, especificou no contrato de serviço deles que a Nostromo tem que averiguar todo e qualquer pedido de socorro que ela interceptar. Caso contrário, a tripulação não vai receber pelo serviço. Novamente, essa é uma viagem muito longa. Toda a tripulação está em sono criogênico há décadas. Provavelmente, quando eles chegarem na Terra, todos aqueles que eles já conheceram terão morrido, incluindo seus amigos e familiares. Então, não receber por esse serviço vai tornar com que tudo isso seja em vão. Ou seja, a tripulação vai ter que descer numa lua inóspita, sem qualquer tipo de suporte, para averiguar uma ameaça desconhecida, e eles não têm escolha. Certa vez, o não tão gênio assim H.P. Lovecraft citou que o maior medo de todos é o medo do desconhecido. E é justamente essa a situação da tripulação. Eles vão ter que enfrentar algo completamente desconhecido. E como se já não fosse o bastante, ao descer na Lua, a Nostromo é de certa forma danificada, precisando de várias horas para ser consertada, para que eles consigam seguir viagem. E aqui é interessante ressaltar como o ambiente da Nostromo é de certa forma curioso. Essa é uma nave espacial, e mesmo que o filme seja muito antigo, ela devia ter um aspecto mais futurista. E ela tem de fato, mas muitos dos componentes dela parecem analógicos, ela parece algo ultrapassado mesmo para sua época. E isso, meus amigos, é de propósito. Mas a gente toca mais nesse ponto um pouco mais pra frente. Bem, com a nave danificada, o que resta agora é ir procurar o sinal de socorro. Então, o capitão da nave, Dallas, desembarca na Lua com mais 2 tripulantes e vão seguindo por um caminho inóspito. Aparentemente, não há vida naquele lugar. Então, quem mandou esse sinal de socorro? Será que foi um erro? De longe, eles são monitorados por Ash, o especialista científico da Nostromo, e Ripley, a segunda em comando. E ao finalmente chegarem no local de origem do sinal, a situação foge completamente do controle. Afinal, a origem daquele pedido de socorro era nada mais, nada menos do que uma nave alienígena, completamente diferente de tudo que eles já viram. E essa nave parece ter caído nessa lua. Em paralelo à jornada até a nave acidentada, a Ripley, que perdeu comunicação com o resto da equipe, decide revisar o sinal de socorro para tentar entender melhor o que aconteceu. E é nisso que ela descobre o problemão em que eles entraram. Pois enquanto Dallas e os outros exploradores descem através daqueles túneis da nave alienígena, que parecem mais um organismo vivo do que algo tecnológico, ela tenta desesperadamente avisar que aquilo nunca foi um sinal de socorro. Na verdade, aquele SOS era um sinal de aviso, para em hipótese nenhuma pousar em LV-426, pois lá tem algo muito perigoso, e foi o que provavelmente causou o acidente daquela nave alienígena. E adentrando um pouco mais nela é que a tripulação descobre qual foi a origem daquele sinal. Numa espécie de central de comando daquela nave, há o cadáver mumificado de um ser gigantesco. Esse ser foi apelidado pela comunidade como o Space Jockey,
E tem uma curiosidade bem legal sobre os bastidores dessa cena. Para fazer com que a criatura parecesse maior, e não só a criatura, como também o ambiente, na verdade esses aqui não são os atores, são os filhos do pessoal da produção. Algo feito para destacar o quão grandioso é todo aquele ambiente. E ao examinar um pouco mais de perto a criatura, eles notam algo muito estranho. Do seu peito, algo parece ter explodido para fora. Mas o que em toda a criação teria conseguido matar algo tão grande dessa forma? Bem, ainda não se sabe. Porém, é dedutível que, nos seus últimos momentos, aquele alien correu até a central de comando, não para tentar fugir, mas para emitir um sinal para todos que estivessem próximo da Lua. Um sinal implorando para que ninguém pousasse lá. E foi esse o sinal que a Nostromo interceptou. O que, de certa forma, parece suspeito. Afinal, a Ripley conseguiu decifrar o sinal, mas como o computador da Nostromo identificou aquilo como um pedido de socorro e não como um alerta? Bem, isso também é de propósito. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Pois dentro da nave alienígena, algo muito mais bizarro está acontecendo. Kane, um dos tripulantes que foi com o Capitão Dallas, encontra uma abertura e desce um pouco abaixo de onde eles estavam. E lá ele encontra algo muito estranho. Parece uma espécie de névoa que cobre todo o piso da nave. E abaixo dela, centenas de coisas que lembram ovos, de certa forma. E essa situação causa um desconforto, mas acima de tudo, uma curiosidade em Kane, que ao contrário de qualquer outro ser pensante, em vez de se afastar, se aproxima, para averiguar um pouco mais de perto. E é nesse momento que um dos ovos eclode, e de dentro parece surgir uma criatura. Ela pula e derrete o capacete de Kane, se prendendo ao seu rosto. Mas de alguma forma, ele ainda parece estar vivo. O Capitão Dallas então pega Kane correndo e leva de volta até a nave. Mas a Ripley imediatamente diz que não pode deixar eles entrarem, é contra todos os protocolos. Afinal, você tá deixando entrar um organismo alienígena completamente desconhecido. Ele pode dizimar todos ali. Mas contrariando sua lógica e passando por cima de suas ordens, Ash abre a escotilha, deixando o alien entrar. É então que, em busca de respostas, o capitão vai até a sala da Mãe. Para contextualizar, Mãe é o computador central da Nostromo, e nele não estão só as informações da nave, mas também todas as informações contidas a respeito de tudo que a Weyland-Yutani, empresa contratante do serviço, já viu e explorou no universo. E curiosamente, essa sala é diferente de todo o resto da nave. Enquanto, como eu falei mais cedo, a nave parece meio analógica e ultrapassada, esse ambiente da sala da Mãe é inteiro branco, cheio de luzes, parecendo algo muito mais futurista do que a própria Nostromo. A impressão que passa é que algo divino está residindo nessa sala, algo que está de alguma forma acima de todos ali. E vocês perceberam como os ambientes desse filme estão contando uma história? Primeiro, uma nave um pouco ultrapassada, o local onde a base da sociedade opera. Não tem muito luxo, mas é funcional. O ambiente da nave alienígena é outra coisa completamente diferente. Algo que mistura o tecnológico e o orgânico, com ambientes completamente escuros e formatos que não fazem sentido. Descer por aqueles corredores é como se estivesse descendo em algo proibido, descendo até o inferno, por assim dizer. E em contrapartida, dentro da Nostromo, a gente tem uma sala que parece ser iluminada por uma luz divina. Então aqui a gente tem 3 elementos que compõem a narrativa do filme e vão trazer uma quebra de expectativa lá na frente. Pois o Capitão Dallas parece ter percebido alguma coisa. Ao questionar o computador sobre o alien em si, na verdade, ele mostra que existem informações sobre aquela espécie, mas todas essas informações estão censuradas. Mesmo assim, ele insiste e diz que é uma emergência, e mesmo com toda a sua autoridade de capitão, ele não é autorizado a receber essas informações. Dallas teve um raciocínio assustador, mas agora não é o momento para isso. Afinal, aparentemente Kane está vivo, são e salvo. Uma excelente notícia. E a criatura que estava em seu rosto aparentemente morreu. Então aquela suposição de Dallas parece não ter se concretizado. Isso até um pouco mais na frente, quando o alívio da situação faz com que todos sintam fome. E durante a refeição, Kane começa a passar muito mal, tendo convulsões e espasmos. E é nesse momento que algo bizarro acontece. Do seu peito sai uma criatura, rasgando seus músculos e quebrando seus ossos. Essa criatura é o Chestbuster, o primeiro estágio da evolução do alien. Todos ali se assustam e no meio do pânico, o alien foge. Em uma cena meio engraçada, pra falar a verdade. Então finalmente a gente entende o que foi que aconteceu com o Space Jockey. Algo muito similar a isso saiu do peito dele. E pior, depois que encerrou o serviço, começou a pôr ovos.
E se isso aconteceu naquela nave alienígena que parecia anos à frente da Nostromo, o que será que vai acontecer com essa tripulação, nessas condições? Bem, não tem tempo para ter medo. Eles instantaneamente se preparam para caçar aquela coisa. Mas em meio a essa caçada, eles descobrem algo. Aquele pequeno alien que saiu fugindo, em questão de alguns minutos, já se tornou um xenomorfo, uma criatura extremamente perigosa. Um ser de quase 2 metros, com uma cauda extremamente afiada, sangue ácido e que age 100% por instinto. E o seu instinto é matar tudo que tem na sua frente. E é isso que infelizmente acontece com o Capitão Dallas, pois em uma armadilha para tentar lidar com um xenomorfo utilizando o fogo, ele próprio é emboscado e perde sua vida. Nesse meio tempo, mais outro tripulante também foi pego, restando apenas 4 pessoas, e já que o capitão morreu, Ripley assume o comando. E no mesmo impulso de descobrir como lidar com aquela coisa, ela vai até a sala da mãe, e de alguma forma consegue ter acesso aos arquivos. E é aqui que a gente descobre toda a verdade. Não foi sempre estranho como toda essa situação levou exatamente para o momento em que eles estão? O pedido de socorro mal interpretado, a descida no planeta, deixar o alien entrar, mesmo fora dos protocolos, a falta de acesso às informações do computador, tudo isso foi planejado desde o início. Weyland-Yutani é uma empresa que comanda o mundo, junto com outras grandes corporações desse universo futurista. E de alguma forma ela ficou sabendo que existe um ser no cosmos que é considerado o ser perfeito. Esse ser é o Xenomorfo, uma arma de guerra que se multiplica sozinha e é imbatível. E em busca de conseguir essa espécie como arma, a empresa armou toda essa situação. Ela recebeu o sinal e interpretou como um possível foco da criatura. Então contratou os serviços da Nostromo e pôs em seu contrato que eles terão que atender todo pedido de socorro. Então, quando eles estavam próximos à Lua, ela mascarou aquele sinal como um pedido de socorro, os obrigando a descer lá. Dessa forma, pelo menos um deles seria infectado pelo Facehugger e traria uma espécime do alien de volta para a Terra. Mas o pior de tudo é que, para garantir que isso acontecesse, eles puseram um sintético infiltrado na tripulação. Sintéticos aqui são como androides, robôs com uma única diretriz: seguir as ordens da empresa. E o sintético infiltrado é justamente Ash, aquele que abriu a porta, mesmo contra as diretrizes, e o mesmo que tá na sala junto com a Ripley. Desesperada, ela foge dali, mas é atacada. Os outros tripulantes conseguem lidar com Ash, mas mesmo assim, já é tarde demais. Só restam 3 pessoas, e tem um alien à solta na nave. É então que uma decisão de emergência é tomada: escapar dali numa cápsula de fuga e explodir todo o resto da nave com um alien dentro. Nos preparativos, os outros 2 tripulantes também são encurralados pelo alien e perdem suas vidas, restando apenas a Ripley, que em uma sequência aterradora consegue, de alguma forma, agendar a autodestruição da nave e fugir até a sua cápsula, mas bizarramente o alien não aparece. A nave então explode e parece que tá tudo tranquilo. Mas aí a gente descobre o porquê ele não apareceu. Na verdade, o alien se escondeu dentro da cápsula. E agora, ele e a Ripley estão sozinhos no espaço. Em um golpe de sorte, a Ripley consegue perceber a presença do alien antes que ele a perceba. Então veste o seu traje, abre a escotilha e expurga o xenomorfo direto para o vácuo do espaço, se livrando assim da ameaça. A história de Alien Oitavo Passageiro se encerra aqui, mas de alguma forma, nada parece conclusivo. Afinal, o real vilão, Weyland-Yutani, tá esperando a Ripley quando ela chegar na Terra. E o monstro que ela acabou de matar é somente um xenomorfo. Existem centenas de milhares de ovos dentro da nave alienígena. E sabe-se lá quantos mais existem em outros lugares por aí no universo. Então, em vez de um final feliz, tá mais pra um suspiro momentâneo. Uma preparação para algo muito maior que tá por vir. E é exatamente isso que acontece, já que esse é somente o primeiro filme de uma saga inteira, com excelentes filmes, e filmes não tão bons assim, mas que rendeu um universo extremamente rico, com filmes, séries, HQs, parcerias com outras franquias, e tudo isso em volta dessa criatura, que mescla o horror biológico com o horror cósmico. E o que fez essa a minha franquia favorita do terror, e consequentemente o primeiro vídeo desse canal aqui. Caso não conheça esse universo, Alien, o Oitavo Passageiro, o primeiro filme da franquia, envelheceu como vinho, então até os dias de hoje ele é um excelente filme para os amantes do terror. E caso já conheça, deixa aí nos comentários como foi a sua primeira experiência com Alien. E também, caso tenha gostado do vídeo, considera deixar um like e se inscrever aqui no canal. Eu sou o Murasaki e me despeço de vocês por aqui. Até o próximo vídeo.